Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês técnicas para fechamento de vendas. Pessoal, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e também já ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Estamos postando toda terça e quinta às 19 horas vídeo e conteúdo novo, tá? E já aproveita, já deixa aí o seu like e agora sim, fiquem com o vídeo de hoje. Também é uma coisa que a gente usa muito, a gente tem dúvidas nessa etapa, exatamente na parte do fechamento. Então, eu separei aqui 8 dicas, né? 8 técnicas diferentes que vocês podem estar usando. Lembrando que eu vou passar as opções, mas não é que é para usar todas as técnicas de uma vez no mesmo atendimento. Então, são técnicas que a gente pode estar usando. Então, a gente também vai aprendendo, né, ao perfil do nosso lead, né, do nosso público-alvo. Então, a gente vai também sentindo qual momento a gente pode usar determinada técnica, com qual lead a gente pode usar. Talvez dá para encaixar uma, duas ou três técnicas, mas todas de uma vez não, tá? Então não é para fazer isso. São ideias e técnicas que podem ser desenvolvidas na hora do fechamento. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então compartilhei aqui para ficar mais fácil para vocês irem acompanhando junto. Então, a primeira técnica é esclareça o prazo. Reforce para o cliente que o curso em questão é limitado e tem prazo para expirar, né? Então, a gente sempre fala, né, sobre isso, ter ali um senso de urgência. Portanto, não deixe o cliente pensar que tem todo o tempo do mundo para finalizar sua inscrição. Isso acontece muito. Se a gente não falar de prazo, dar um tempo para a pessoa, olha, só até hoje, só até amanhã, a pessoa vai achar que ela tem o tempo que ela quiser, né? Até você, se você não passou por isso, de você passar o link, aí o lead vem e daí você vê que o lead demora para fazer a inscrição, aí você vai, pergunta pro lead se precisa de ajuda, aí o lead fala, não, eu só vou fazer mês que vem quando eu receber. Não, semana que vem. Então, ele acha que ele pode fazer o tempo que ele quiser, né? Quando ele conseguir. Claro que isso é verdade. Se ele tentar fazer depois, ele vai conseguir. Mas para funcionar nossa estratégia, a gente precisa desse senso de urgência e dar um prazo. Então, para converter, né? Então, a gente usa muito essa questão de esclarecer o prazo. Precisa usar alguns gatilhos de urgência e escassez para ele entender que o tempo é limitado e que poderá perder, né? Então, se não se inscrever ainda hoje, poderá perder essa oportunidade e não vai mais conseguir fazer. Se não se inscrever hoje, pode perder a vaga e também perder o valor que eu te passei. O valor que eu te passei é apenas para hoje, é apenas para você se inscrever até tal hora. Então, sempre dá um prazo. Ninguém quer perder nada que seja rotulado como imperdível. Então, quando já tem uma oferta imperdível e a gente só está com 2 vagas, então as pessoas não querem perder quando é algo imperdível. Então, reforçar, portanto, que esse é o melhor momento para a gente garantir para o cliente garantir aquela oportunidade, né? Que é uma oportunidade única e que aquela oportunidade é imperdível. Tente não oferecer desconto de cara, né? O ideal é que ele enxergue o valor daquilo que você está vendendo e compre por essa razão. Então, que o cliente entenda o valor do produto, o valor são as vantagens, os benefícios, o que ele vai ter com a compra daquele curso e não o preço que ele vai pagar. Então, essa é a questão do prazo. Isso, pessoal, é essencial na hora do fechamento. Se você apenas falar para o cliente, quando você passa o valor e falar, daí quando você tiver dúvida, você me chama, me retorna, né? Depois você me retorna. A pessoa vai levar o tempo que ela achar que precisa, ou não vai mais retornar. Então, você não criou nenhum senso de urgência e não esclareceu nenhum prazo. Então, é importante fazer isso. É uma técnica que ajuda muito. Vamos para a próxima. Use a dor. Use a dor significa a gente entender o porquê que aquele cliente precisa daquele curso. Então, para entender o que ele precisa, a gente tem que fazer algumas perguntas, principalmente as que já tem lá no script. Vocês fazendo aquelas perguntas, vocês já vão entender um pouquinho. Principalmente se a dor dele é porque ele está desempregado, é porque ele precisa o primeiro emprego, né? Por exemplo, está ali no ensino médio, quer procurar o primeiro emprego, ele quer abrir o próprio negócio, ele tem o sonho de ter ali a própria barbearia, por exemplo. Então, se a gente entender a dor, a gente consegue usar isso ao nosso favor. Claro que é sempre no bom sentido, a gente não quer
se aproveitar ou fazer alguma coisa, uma emboscada, digamos assim. Não, a gente sabe que os cursos são bons e isso é técnicas de vendas, porque sem essas técnicas, nenhuma empresa conseguiria manter, né, vendas ativas sempre. Então, essas técnicas são usadas por várias empresas, por várias pessoas que trabalham com vendas. Então, isso é uma estratégia, tá? Então, é para a gente aprender também um pouquinho como funciona o pensamento do nosso cliente, tá? E é importante. Então, a gente entendendo isso, a gente vai saber tocar lá na dor do cliente para ele entender que a necessidade, né, que ele tem aquela necessidade daquele curso e que você tem a solução. Então, o cliente ele precisa se sentir realmente especial e prestes a ingressar numa seleta lista de pessoas que buscam uma qualificação, né? Então, tipo, ele vai ser uma pessoa que vai estar, né, fazendo uma qualificação, se preparando para o mercado de trabalho. Então, a pessoa tem que se sentir especial por algo, no nosso caso, né, por estar indo atrás, né, de melhorar o seu futuro, de conseguir uma condição financeira melhor. Então, você sabe, falar sobre isso vai fazendo a pessoa se sentir mais especial. Então, na hora do atendimento, valorize aquilo que você vende, que são os cursos, mostrando os benefícios e vantagens de comprar naquele momento. Então, por que que ele tem que comprar o curso naquele momento? Porque, vou dar um exemplo, né? Se a gente ficar postergando uma qualificação profissional, a gente perde boas oportunidades. Então, se surgir uma oportunidade e você não estar preparado, você perde. Isso aí é um argumento bem, bem forte que você pode estar usando. Então, sabe, o cliente entender que aquele é o momento de comprar, né? Quem sabe se ele está precisando de emprego agora, quem sabe se ele tivesse feito um curso há um ano atrás, agora ele já estaria empregado. Sabe, mostrar isso para a pessoa. Isso daí é super importante e vai reforçar a dor dela, e aí você vai ter a solução, que seria a qualificação profissional. Próximo, palavras de ação. As palavras de ação, elas são importantes para acelerar o fechamento e também ajudar, né, o lead a tomar alguma decisão. Acelerar é fazer ele tomar uma decisão mais imediata, né, uma decisão mais rápido. Então, aqui tem alguns exemplos dessas expressões, né, que precisa ter na frase esse tipo de expressão, que seria agora, por exemplo, faça sua inscrição agora. Só hoje eu consigo esse valor. Só hoje você consegue se inscrever. Últimas horas para sua inscrição, últimas vagas disponíveis. Faça o curso e tenha o seu acesso imediato. É claro que isso depende da forma de pagamento, né? Se a pessoa já pagar no Pix e no cartão, são formas mais rápidas dela já ter o acesso. Estamos encerrando as inscrições. Então, essas são formas de fazer com que o cliente ele sinta que é o momento dele dizer sim, né? Ou ele pode dizer não também, mas você vai fazer com que ele tome uma ação, ele tenha uma atitude. Então, a gente precisa também usar isso na hora do fechamento. Em algum momento na sua frase, você falar isso. Isso também você pode incluir essas palavras de ação junto com a parte de esclarecer o prazo, que a pessoa precisa tomar uma ação porque ela tem um prazo ali para se decidir. Então, tem técnicas que você pode usar mais de uma técnica na hora do mesmo fechamento. Faça perguntas direcionadas. Então, o que seriam perguntas direcionadas? São as perguntas que a gente tem, que até tem alguns exemplos lá no script, que é na hora do fechamento mesmo. Então, você precisa finalizar o seu fechamento com uma pergunta. Se você não perguntar, o lead não vai responder. Então, você precisa dar um comando para ele. A gente, né, ser humano, a gente reage muito a comandos. Então, se alguém fala, né, para a gente fazer, a gente vai fazer imediatamente. Por exemplo, você está aqui assistindo o vídeo. Por favor, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui no vídeo para apoiar e para a gente poder continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Quem aí foi lá e curtiu, deixa aqui no comentário. Porque se a gente não pede para vocês curtirem, é uma coisa que a gente não tem o hábito. Então, às vezes, você não vai curtir. Mas eu pedindo para você curtir é uma forma de você tomar uma ação, ir lá no joinha e curtir. Então, é só um exemplo, mas que funciona. Então, a gente reage muito a comandos. Aqui estão alguns exemplos, né? Falei toda a parte do valor, passei tudo que eu tinha que passar. Eu já estou no fechamento, né? Fechamento é onde você já tirou as dúvidas do cliente. Você prefere pagamento por Pix ou cartão? Para você, vai ficar melhor plano básico ou completo? Consegue efetuar a sua inscrição ainda hoje? Então, sempre fazer perguntas para que a pessoa possa ali te responder e também tudo para ajudar a que ela tome uma decisão imediata. A gente, né, é muito imediatista. Se a gente não tomar uma decisão rápida, a gente adia
aquela compra, desiste. Então, a gente precisa fazer com que o cliente se decida o mais rápido possível. Próximo, mostra as opções. Então, aqui é onde a gente vai falar sobre os planos, tá? Essa parte ela pode vir ali um pouco antes da pergunta de fechamento, mas ela tem tudo a ver ali. Para chegar nesse momento do fechamento, eu já explico aqui para vocês. Então, essa é uma das táticas de fechamento, onde a gente vai expor os planos, né? Então, básico e completo. Se tiver só o completo, vai focar no completo, né? E não vai precisar estar usando talvez essa estratégia aqui. Mas quando tem dois planos, dá para encaixar. Então, a gente vai falar dos planos, mostrar a diferença do básico, do completo. Por exemplo, olha, no plano básico, você vai ter acesso ao conteúdo, né, do curso, e a carga horária é X. Já no plano completo, além do conteúdo, você vai ter acesso a um curso de informática, de oratória, tal bônus, né, em apostila, em PDF, mais suporte do professor, grupo de alunos, e a carga horária é maior, né? Então, você viu a diferença? Você vai sair mais preparado ainda para o mercado de trabalho, né? E hoje em dia é importante a gente estar preparado, né? Quanto mais qualificação, melhor, mais chances a gente terá. Então, mostrar para a pessoa que tem essa diferença, tá? Valorizando mais o plano completo, que quem não quer vender o plano completo, né? E realmente tem, né, vantagens, né? São vantajosos. A maioria dos cursos, quando tem as duas opções, é mais vantagem o completo, porque tem mais opções, ou pode participar do grupo de suporte, então sempre tem essa diferença. Então, aqui, veja bem, você está mostrando os benefícios do que você tem, não fale de preço. Então, nesse momento, a gente só vai falar o que tem nos planos, sem revelar o valor. Então, primeiro a gente mostra o que tem, o que a gente está oferecendo, aí o cliente vai falar qual que é o perfeito para o que ele precisa. Aí, no final, depois que ele falar qual o plano que para ele ficaria melhor, aí a gente fala o preço. Então, se ele falar, não, para mim, eu gostaria de fazer o plano completo, aí provavelmente ele já vai perguntar o valor. Mas o que é a sensação do lead quando ele vê que o plano que ele escolheu é aquele valor? É que se faz sentido e atende tudo o que ele precisa, ele vai se sentir meio contrariado. Então, de abrir mão. Porque assim, ele falou para você que ele prefere o plano completo, que para ele se encaixa na necessidade dele o plano completo. Então, ele vai se sentir contrariado em abrir mão, né? De dizer, não, não quero mais esse. Então, é uma estratégia, é uma técnica. Então, dá para ser usada, mas ela vai se encaixar mais quando tem duas opções de plano. Então vamos para o próxima técnica. Qual o seu diferencial? Você passou todas as informações do curso, conteúdo e valores, e o cliente sumiu? O que fazer? É crucial voltar e frisar os benefícios que ele irá agregar com a compra do curso. Então, nesse momento, você passou as informações, isso acontece muito, que é o famoso vácuo, né? Você passou todas as informações e o cliente escapou. É importante que você perceba, né, o momento, tipo, um tempinho ali, né, sem resposta. Sabe quando a gente vê que a pessoa visualiza a mensagem, que você tem certeza que ela visualizou? Aí você pode voltar e confirmar com aquela pessoa todas as informações, principalmente se foi uma pessoa que você chegou a passar o link e ela não efetuou a compra. Então, é crucial você voltar e reforçar esses benefícios. Às vezes a pessoa está com alguma dúvida, tem alguma objeção, e você fazendo isso pode trazer o cliente de volta. Só confirmando com você as informações que eu te passei, então você está escolhendo o curso X, plano tal, você vai ter acesso a isso, aquilo. Lembrando que o curso online você pode acessar a qualquer momento, pode acessar da sua casa, pode fazer conforme a sua disponibilidade, você vai ter um certificado válido que você vai poder baixar no final do curso, vai ter o acesso vitalício, então você vai reforçando essas questões e também vai refrescar a memória do cliente, porque como é muita coisa, às vezes a pessoa esqueceu. Aí você dá aquela reforçada dela, puxa, eu não tinha reparado nisso, porque né, todas as informações que a gente passa, o lead vai absorver ali menos da metade, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, passa um pouquinho e ele pergunta. Então, porque às vezes é muita coisa, ele não leu direito ou não ouviu e acaba ficando com aquela dúvida ainda. Então, você reforçando isso é bem bacana e ajuda a refrescar a memória do cliente. As cartas estão na mesa e você precisa jogar com o que tem. Então, a gente tem isso, né? A gente pode fazer alguma coisa diferente para recuperar esses leads aí que somem, né? Uma das coisas é voltar e confirmar e fazer um resumo de tudo que você passou para ele. Como ali o nome da técnica diz,
qual que é o seu diferencial, né? Por que que a pessoa teria que escolher um curso de você e não do concorrente, por exemplo? Próximo, agregue mais valor ao plano completo. Então, a gente já falou ali, né, para a gente focar no plano completo, que quem não quer, né, vender o plano completo. Mas aqui é com uma outra visão. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O cliente é insistente, você fez de tudo para enxergar o benefício, o valor do que você vende. Então, você está lá no atendimento, já passou tudo, já valorizou, já falou os benefícios, as vantagens, mas aí ele fica insistindo para saber o preço. Antes de você ir para a parte do preço, ele já quer saber. Mesmo você falando que daqui a pouco você vai falar, que você primeiro precisa passar as informações, tem alguns que são insistentes. Então, isso aqui vai se encaixar nesses casos. Então, vocês viram que tem técnicas que vocês podem estar usando dependendo do perfil do lead. Temos, portanto, uma negociação difícil com o cliente detalhista e que ele quer, possivelmente, né, se sentir no controle da negociação. O que que fica? Ele pensa, né? Eu quero saber o valor antes de você continuar. Eu preciso saber, né? Então ele quer sentir que ele está tomando as decisões, né? Ele que está controlando aquela negociação. Não é ruim, né? Mas a gente tem que estar no controle, né? A gente que tem que levar o lead, né? Encaminhar ele por todo o script, por todo o caminho. A gente vai levando ele. Mas nesses casos, né, que o cliente está insistindo, a gente não tem que fazer, né? Então a gente vai apresentar os valores, né? A gente não vai omitir, a gente vai falar. E como que a gente vai fazer? A gente vai iniciar apresentando o valor maior, que é o plano completo. Possivelmente ele irá criar objeções em relação ao preço, né? Então a gente vai, por exemplo, frisar o plano completo, né? Vai usar a estratégia lá que eu acabei de falar, né? Sobre as vantagens, os benefícios, o diferencial que é o plano completo. Então, e mesmo assim, depois que você revelar o valor desse plano, pode ser que o cliente tenha ali objeções, né? Ah, é caro, ah, eu não posso, não tenho dinheiro. Aí você vai para o plano B. Depois disso, você vai apresentar o plano básico. Então, nesse caso, você vai apresentar a outra opção, que é o plano básico, que tem o valor mais acessível. Então, entenderam a técnica? A pessoa fica insistindo, insistindo, insistindo no valor. Tá bom, vai lá e fala todos os benefícios e mostra o plano completo. Aí a pessoa pode questionar. Aí você fala, olha, mas nesse caso eu tenho uma opção mais simples, é só o conteúdo do curso mesmo, com a X carga horária, e aí revela o valor, que aí é mais acessível, já também é bem interessante. É crucial que essa segunda opção também atenda às necessidades, né? Então, se você vê que realmente o que ele precisa é do completo, você pode argumentar isso com ele. Mas, normalmente, os cursos do portal não tem muito esse problema, porque o básico já tem o conteúdo em si, ele vai estar ali, né? Então, vai estar agregando também. Vou dar um exemplo. Curso de manicure. Tem o plano básico só, a parte de manicure, pedicure, spa dos pés, spa dos pés. O plano completo que tem a parte de unhas em gel. Se o teu cliente quer o curso de unhas em gel, o plano básico não vai atender as necessidades. Então, é nesse sentido que vocês precisam também perceber. Logo, você precisa primeiro entender claramente todas as dores do cliente para aí aplicar essa técnica de fechamento. Então, por isso que você, sabendo a dor dele, que aquele cliente precisava do curso de unhas e gel, não tem como você tentar vender o plano básico, porque não é o que ele precisa, não vai atender as necessidades. Agora, se você vê que a pessoa queria um curso de auxiliar administrativo, que o básico já vai ser o suficiente, aí você vai indicar. Então, por isso que para tudo isso dar certo, precisa entender a dor do cliente. Então, vocês viram como um ponto é ligado no outro? A gente precisa, desde o início, fazer um atendimento correto para poder chegar no final do fechamento com mais êxito. Por último, a carta na manga. Qual será a carta na manga? Se você achar que não está conseguindo evoluir, né, e o cliente se mostrar irredutível, né, não querer, ou achar que é golpe, ou que não tem dinheiro, qualquer que seja a objeção, você pode tentar uma concessão final, né? Por exemplo, o plano B, o plano C ou a famosa carta na manga. Tire, então, a carta na manga, igual está escrito ali. Essa carta, o que que pode ser? Pode ser um cupom de desconto que vocês têm disponível no portal. Pode ser um curso gratuito que vocês também têm no portal, inclusive tem vídeos onde a gente fala exatamente sobre isso, sobre o desconto e sobre o curso gratuito. Ou você pode oferecer um cupom para a segunda compra, para a próxima compra, pode oferecer um cupom para ele oferecer para um amigo. Você pode aí usar o cupom, eu acho que é interessante nesses últimos casos aí, na hora de você, tipo, eu vou perder o cliente, então, antes perder um pouco ali, né? Porque quanto maior o desconto, né?
um pouquinho menor a comissão, mas melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? Isso daí já, esse dizer aí já tá antigo, mas é verdade. É melhor a gente garantir ao menos um valor menor de comissão do que nada, né? Então, a gente precisa ter essa carta na manga para poder usar ali no final, como última estratégia. Então, seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei em outros vídeos, se vocês tiverem sugestões de temas, deixa no comentário também para a gente preparar aí para as próximas aulas e vídeos aqui no YouTube. Então é isso. Tchau, pessoal. E antes de finalizar, fiquem com o vídeo do Bruno Sampaio. Imagine só eu e minha equipe ao seu lado, passo a passo te ajudando a fazer sua campanha, fazer seu atendimento, até chegar nas vendas. Isso é a minha mentoria, a mentoria 5K. Quer saber como funciona a minha mentoria e quer participar da próxima turma? Então abaixo desse vídeo tem um link para você conversar no WhatsApp e receber mais informações. É só clicar e entrar.